Saudações, hoje é o dia 3 de novembro de 2022 e a primeira coisa que eu vou fazer é recuperar um conteúdo que eu gravei alguns dias atrás, logo antes das eleições, onde eu comentei em grande parte o debate e alguns outros elementos. E eu vou deixar de lado alguns comentários que já não fazem mais sentido, porque eram perspectivas pré-eleitorais, né? E em especial eu tinha feito uma estimativa de que Lula iria aumentar sua margem de vantagem sobre Bolsonaro, que Bolsonaro teria, sei lá, uns 2, 3 milhões de votos a mais e Lula teria um pouquinho mais e aumentaria um pouco, embora eu não acreditava que chegasse a 10% assim, de margem de diferença, embora pontos percentuais não dá para traduzir exatamente em porcentagem, mas tudo bem. E o que aconteceu foi um desastre absolutamente contrário, do qual eu apontei lá na minha live, né? Mas então, em primeiro lugar, deixa eu colocar esse conteúdo anterior aqui e posteriormente eu faço o complemento, porque eu não consegui sequer concluir aquele vídeo por uma série de fatores. Então siga. Saudações, hoje é 29 de outubro de 2022, por sinal hoje é aniversário de 4 anos da minha filha caçula, motivo pelo qual na eleição passada eu não votei no segundo turno, porque ela estava nascendo, né, no hospital. E até hoje eu não sei exatamente o que eu teria feito, se eu teria votado nulo ou teria votado em Haddad. A minha recusa em votar em Haddad tem vários motivos, mas principalmente o fato de que, eu digo e repito até hoje, que o PT deliberadamente jogou o Brasil no colo do Bolsonaro, porque surgiu a proposta de fazer uma chapa com o Ciro Gomes como titular, aí podia colocar o Haddad como vice ou qualquer coisa nesse sentido, teria ganho. E o PT preferiu insistir numa batalha perdida, todos os institutos de pesquisa deixando claro que Bolsonaro ganharia e deixando claro que Ciro Gomes teria ganhado de Bolsonaro. Então assim, isso não pode ser esquecido, viu? Mas bem, evidentemente amanhã eu vou votar Lula, não tem a menor possibilidade de fazer qualquer coisa diferente. O que nos leva à questão do debate de ontem, que foi uma porcaria, não tem a menor dúvida. Eu sempre digo que a ideia de vencer um debate é muito complicada, é muito confusa, mas eu acho difícil não admitir que o debate no geral foi melhor para o Lula. Não que ele tenha sido bom, não foi, mas é porque Bolsonaro foi muito ruim. E a maioria das pessoas está dizendo isso, sinceramente, para dizer que Bolsonaro ganhou, e só bolsonarista mesmo para dizer umas neiras dessas. De qualquer modo, um debate que não creio que tenha feito qualquer diferença para o quadro eleitoral. Se fez, foi mais para favor do Lula, mas mesmo isso eu acho muito difícil. Sempre chamar a atenção também que é uma certa hipocrisia esse papo de ficar lamentando a falta de debate, de ideias, de propostas, porque porcaria de debate, porque não é para isso, não, ainda mais no segundo turno. Debate no segundo turno é quebra-pau mesmo, é retórica, é para bater no outro adversário. Então, nesse sentido, o espírito do debate foi esse mesmo, só que foi extremamente mal feito, porque estava tão fácil para o Lula massacrar o Bolsonaro ali de um jeito. Até porque o Bolsonaro começou de uma forma suicida. Ele começou entrando num tema que não deu nem para entender porque ele fez isso. Porque basicamente deitou na frente assim e ofereceu o pescoço para o Lula cortar e o Lula deu um tapinha. O Bolsonaro estava tão nervoso que ele chegou, que no começo ele nem cumprimentou, ele foi direto já fazendo ataques, né? Chegou a ponto de bater de frente direto contra a própria Globo, que estava hospedando o debate ali, além de ter falado que todo mundo está contra ele. Ao ponto do Bonner o Bonner pedir um direito de resposta, porque foi citado ali, né? E para quem não sabe, né, Bolsonaro finalizou o debate dizendo que estava concorrendo para deputado federal. Mas assim, olha só, olha o começo do debate. Bolsonaro vem com aquela história lá de que, mas Lula está dizendo que eu vou congelar o salário mínimo. E o Lula, bom, fez uma estratégia que no começo eu até estranhei, mas pensando bem, é uma estratégia relativamente correta, que é não deixar o adversário pautar o seu tema, né? Então você meio que se recusa deliberadamente, de uma forma até meio teimosa, até meio tosca mesmo. Você não responde as perguntas do adversário, para não deixar ele controlar o debate. Mas naquele caso ele estava dado. Por quê? Porque o Lula falou sobre o congelamento do salário mínimo durante o governo Bolsonaro, que de fato foi congelado. Ele não foi reajustado além da inflação. Aliás, foi até um pouco abaixo. Só que faltou uma elegância retórica melhor, né? Porque você está me acusando de que eu vou congelar o salário mínimo, Lula? Dito, não sei, mas eu sei que você congelou o salário mínimo no seu governo, isso é fato. E faltou dizer que quem falou em desvincular o salário mínimo da inflação foi seu Paulo Guedes. Isso ele falou mesmo, não há dúvida a esse respeito.
E Lula deixou isso de lado, só foi tocar nesse assunto quando já era tarde demais. E, ou seja, ele podia ter liquidado o sujeito de uma forma impiedosa e não fez. Ficou assim, venceu nessa parte, assim, né? Conseguiu se sair melhor, mas poderia ter se saído de forma devastadora. Isso é apenas um dos exemplos em que essa técnica da teimosia, de deliberadamente não responder as perguntas do adversário, surte um certo efeito. E sem contar a insistência na questão da mentira, né? Porque eu tive a impressão que a estratégia do Lula, no caso, ela reduzir absolutamente tudo que o Bolsonaro dissesse a mentira. O que vai ser 90% correto, né? Porque é mentira mesmo. Então, e citou lá aqueles órgãos de mídia que contam as mentiras do governo Bolsonaro, né, na casa dos milhares. Faltou deixar isso um pouco mais claro, ficou assim meio confuso. Mas acho que a ideia era passar que tudo que o Bolsonaro estivesse dizendo ali era mentira. E porque de fato é. Mas ele disse algumas coisas corretas que Lula respondeu mal. Ou até não respondeu. Também não deu para entender por que o Lula simplesmente deu para ele de presente a temática aborto. Numa situação assim totalmente inapropriada. Porque quando o Lula jogou a temática aborto, jogou numa fala de Bolsonaro de 30 anos atrás, sem muito contexto. E para explorar a questão do aborto contra Bolsonaro, você tem que deixar claro que ele foi favorável à possibilidade do aborto do filho mais novo dele. Porque ele disse que era uma decisão da mulher. Só que Lula não pode usar essa cartada. Porque para isso você vai ter que negar a agência da mulher na questão do aborto. Ele não pode fazer isso do ponto de vista ideológico dele, não tem como ele fazer isso. Então foi totalmente estúpida a ideia de introduzir o tema aborto no debate. Meio que foi um momento onde Bolsonaro levou vantagem, né? Levou algumas vantagens em outros pontos também, mas acho que no geral nada que tenha afetado significativamente. No geral eu digo isso. Lula se saiu melhor, mas porque o adversário foi extremamente ruim. Lula não tem mais aquela retórica, aquela combatividade que chegou a ter uma época atrás. Ele precisaria ser um tanto mais enérgico, né? Mas teve uns bons momentos. A questão do Viagra lá foi bastante irônica. Inclusive o Bolsonaro até fez uma piadinha que acho que pegou mal para eles. Mas isso não tem a menor importância. A questão é que, bom, eu gostaria de estar tratando outros temas, mas a eleição é amanhã e não tem como escamotear este assunto, né? Saiu uma pesquisa muito interessante, uma pesquisa da Quest, que resolveu então fazer perguntas a respeito da motivação dos eleitorados. E ela serve muito bem para ilustrar a temática do meu vídeo anterior, né? De como o processo de degeneração mental bolsonarista, que até lamento porque não teve muitos vídeos, não teve muito envolvimento. E foi um vídeo que eu me considero bastante importante, né? Então vejam esse vídeo. Inclusive ele é uma versão mais curta, porque a versão original dele tinha mais de 1 hora. Estou pensando até em lançar a versão original exclusiva para membros. Porque essa versão original eu coloquei muito mais exemplos, tem muito mais questões históricas, então ficou bem mais demorado. Mas a questão é que no eleitorado essa pesquisa da Quest deixou claro que para o eleitorado de Lula, qual que é a maior preocupação numa vitória de Bolsonaro? Por que o eleitorado de Lula vota em Lula? Qual que é o medo do eleitorado de Lula em relação a Bolsonaro? Deterioração econômica, que é o maior e mais sensato de todos os motivos para você considerar. Então, existe uma certa lucidez na maior parte do eleitorado lulista, sendo que em segundo lugar também ficou um motivo altamente plausível, que é o medo de uma ruptura democrática, né? Que é auto-evidente. Se Bolsonaro pegar um segundo mandato, ele vai promover uma ruptura democrática, está claro. Ele vai dar um golpe. Quando você vai para o outro lado, e esses dois itens do Lula dão assim, acho que mais de 2/3, bem mais da metade das preocupações gerais, né? E quando você vai para a preocupação do eleitorado bolsonarista, adivinha qual que é? Volta da corrupção. Significa que sim, essa é mais uma evidência de que o eleitorado bolsonarista realmente acredita que não tem corrupção no governo Bolsonaro. Como é que você chega a essa conclusão? Não chega, porque não é possível chegar a essa conclusão sobre nenhum tipo de processo racional. Você só pode, no máximo, repetir: não tem corrupção no governo, não tem corrupção no governo, não tem corrupção no governo, como ele e seus apoiadores fazem todos os dias, e acreditar na ladainha. Mas é uma insanidade absoluta você pensar. E não dá para discutir isso, não dá para você perder tempo discutindo isso numa situação. O máximo que você pode dizer, assim, só para não ficar no vácuo, é que apelar para o próprio Sérgio Moro, né, que saiu do governo deixando absolutamente claro que pelo menos no governo do PT tinha investigação, que o PT não fez nada para barrar as investigações, e que no governo do Bolsonaro fez.
Bolsonaro troca a liderança da polícia, indo aquele reunião ministerial vazada, e também em mais de uma ocasião deixou claro que ele vai mexer sempre que for necessário para proteger a família dele, para não deixar, como ele, no seu linguajar chulo, lhe ferrar, né? Porque ele deliberadamente interfere nos órgãos de justiça para impedir as investigações. Sem contar o fato de que, no momento, ele não pode ser denunciado porque tem a prerrogativa do foro privilegiado, né? E comprou o Congresso na base de orçamento secreto e outras coisas. E fazendo com chave com centão. Tudo que ele disse que não ia fazer. É impressionante. Absolutamente tudo que ele disse que jamais faria, ele fez. E fez pior. E diante de um quadro desses, como é que você perde seu tempo discutindo com o Bolsonaro esse assunto? O Bolsonaro é louco, é depravado mental. Eu expliquei esse processo de deterioração mental no modo técnico nesse vídeo anterior. Mas vamos lá e aproveita para tocar em Sérgio Moro, para ver como é que Sérgio Moro é um canalha desprezível, apesar de ter dito a verdade nesse sentido. Ele diz isso, admite isso, e no final ele ainda vai apoiar Bolsonaro. Ele prefere apoiar o cara que acabou com a Operação Lava Jato, das próprias palavras dele, ele disse isso. Ele prefere apoiar o cara no qual não deixa ter investigação contra a corrupção, mesmo quando ele admite que pelo menos a investigação tinha no governo do PT. Pelo menos a Operação Lava Jato prosperou no governo do PT. Tudo aconteceu naquele governo. Essa operação não teria sequer acontecido no governo Bolsonaro, que não teria deixado. E ainda assim, o verme desprezível, asqueroso do Sérgio Moro prefere apoiar o corrupto. Você vê como que ele é canalha, como ele é sórdido, como ele é desprezível. Ele é da laia do Bolsonaro, não tem como ser de outra forma. É porque, como o bolsonarismo é essencialmente autodestrutivo, eu não preciso citar, né, a quantidade infindável de ex-bolsonaristas que saíram esculhambando o governo. Coisa que não tem em nenhum outro caso, muito menos no caso do Lula e do PT. Mas o fato é que todos eles, por pior que sejam, pelo menos tiveram a decência de não voltar atrás. O Sérgio Moro nem essa decência mínima ele tem. O que nos leva a eleição de Sérgio Moro, nos leva também a outra temática desse vídeo. Continuando aqui do dia 3, eu tinha outras pretensões para comentar esse conteúdo envolvendo Sérgio Moro, mas eu vou focar nessa questão da noção de corrupção, né? Porque foi esta aliança entre Moro e Bolsonaro, evidentemente, foi esse combo que concentrou essa temática. Afinal, nós temos toda uma tradição de combate à corrupção essencialmente hipócrita, isso tem que ficar claro. O combate à corrupção é essencialmente hipócrita, na sua esmagadora maioria dos casos. E o Bolsonaro também, evidentemente, teve aquele discurso de ser um homem honesto que tirou do mundo da fantasia, porque não tem absolutamente nada no histórico dele que sugira isso, a não ser os delírios de que a ditadura não tinha corrupção, nessas palhaçadas todas. Então esse combo deu um resultado muito forte, né, na época contribuindo com a eleição e a popularidade de Bolsonaro. E no momento que houve a ruptura que eu previ com quase um mês de antecedência, né, por sinal, como tem no seguinte vídeo. Bem, esta ruptura, muita gente esperava que haveria um racha significativo na base bolsonarista. Isso não aconteceu. A popularidade do Bolsonaro oscilou, claro, mas apenas momentaneamente. Aliás, isso aconteceu em todos os fatores. A queda da popularidade de Bolsonaro foi pequena, embora constante. O que você teve foi oscilações drásticas que depois voltavam à margem normal. Essa saída do Sérgio Moro causou essa oscilação. O fiasco do 7 de setembro de 2020 causou essa oscilação, teve uma decepção muito grande. Se fosse fazer uma pesquisa imediatamente depois daquele evento, pode apostar que ia ter uma queda muito grande, mas logo em seguida voltou, o que mostra a resiliência do fenômeno bolsonarista ante fatos concretos. Acontecem fatos específicos, fatos extremamente deletérios, grande parte do seu eleitorado fica baqueado, grande gente se desilude, mas logo em seguida eles esquecem e voltam. Até porque uma das características principais desse processo de negação da realidade, desse processo de insanidade, é você não conseguir apreender e não conseguir fixar determinados fatos que ocorrem. Então, uma situação tal, você pode, devido a um choque sensorial, se absorve aquele conteúdo momentaneamente, mas logo em seguida o processo de degeneração vai esvaziando aquele aprendizado e ele volta à forma original. Até mesmo em condições psiquiátricas mais problemáticas, que existe uma certa resposta mais realista ante os estímulos mais diretos, ante situações mais concretas. Mas logo em seguida, a pessoa vítima dessas patologias, ela abandona isso e volta ao seu estado de esquizofrenia originária. E aí o bolsonarismo funciona exatamente assim.
Não existe outra forma de você descrever a condição de quem diz que Bolsonaro é o melhor presidente que o Brasil já teve, né? Quando o Sérgio Moro saiu, houve essa queda, né? Só que rapidamente se recuperou. O Sérgio Moro levou uma quantidade muito pequena do eleitorado, ele não conseguiu prosperar, esperava-se uma divisão mais significativa, mas pensando bem, isso era relativamente previsível, porque a ideia de combate à corrupção, ela é hipócrita e ela por si só não se sustenta. Ela no máximo vai agradar uma pequena elite que tem as suas situações materiais já resolvidas, e ela pode então fazer uma afirmação de moralidade quando não tem mais o que lhe reste em termos de observar ou apresentar resultados concretos. O bolsonarismo tem uma base popular real, isso é inevitável, é inegável, até pela sua capacidade de relação simbólica com parte do eleitorado. De modo que grande parte dos bolsonaristas perceberam essa cisão entre Moro e Bolsonaro e continuaram apoiando os dois, embora os dois, cada um fazendo uma acusação contra o outro, acusações que contradiziam frontalmente tudo que se dizia, tudo que se acreditava a respeito dos dois, de modo que das duas, pelo menos um tinha que estar errado, né? Óbvio. Podia ser os dois, mas assim, não tem possibilidade de cenário racional possível onde os dois estivessem isentos de qualquer mácula. Alguém tinha que estar fazendo uma afirmação correta, então o outro tinha que ser de fato culpado daquilo que foi acusado, porque senão você teria uma situação completamente bizarra. Você não pode ter duas pessoas virtuosas mentindo ao mesmo tempo, acusando uma sobre a outra, e não ter nenhum problema envolvido. Não, alguém tem que estar mentindo, ou pode ser os dois também, mas os dois estarem falando a verdade ao mesmo tempo, isso é uma evidente contradição. Mas como o bolsonarismo é doença mental e essa loucura não consegue apreender devidamente o próprio princípio de consistência, então ele não é capaz de operar devidamente. Então separou-se Moro de Bolsonaro, eles ficaram um tempo nessa inimizade, e muitas pessoas que antes apoiavam os dois continuaram simpáticos aos dois, a maior parte no bolsonarismo, claro, e não foram capazes de reagir à evidente perturbação conceitual que isso gerava, o evidente choque, a evidente contradição que isso trazia. De modo que estão de braços abertos, prontos para receber Sérgio Moro de volta, quando ele teve esse breve aliança aí que ajuda a explicar, inclusive, parte da recuperação do eleitorado de Bolsonaro, né? Mas observa, isso não é apreendido pela mente bolsonarista. Ele não consegue compreender, ele não consegue processar esse tipo de evidência, por mais escancarada que ela seja, que é uma das características da sua demência. Nós estamos diante de dois canalhas asquerosos, sendo que o Sérgio Moro em muitos aspectos é pior. Ele apenas tem a vantagem de não ser louco. O Sérgio Moro, eu vivo dizendo, o Sérgio Moro, se fosse presidente do Brasil, teria feito praticamente tudo de grotesco que o Bolsonaro fez, mas ele não seria louco o suficiente para fazer coisas absolutamente estúpidas. Ele provavelmente teria tido uma gestão da pandemia melhor. E, em compensação, talvez ele tivesse causado um dano ainda maior em termos de estruturas, né, que o bolsonarismo às vezes não conseguiu causar por pura incompetência. Então, esse é um dilema terrível, né, como eu coloquei no meu vídeo dos possíveis cenários eleitorais, quando a concorrência de Sérgio Moro à presidência ainda era assim defensável, né? Mas tudo isso nos mantém no tema do bolsonarismo como psicopatologia, porque é a única coisa capaz de explicar esse fenômeno. Como é que você explica um governo sem nenhum tipo de desempenho econômico minimamente decente, um desastre em todos os aspectos possíveis, um desastre político, um movimento de massas com uma quantidade significativa do eleitorado, que agora ficou absolutamente claro, tem pelo menos um quarto do eleitorado garantido, não tem como questionar, são 50 milhões, e esse sujeito não conseguiu fundar um partido. Pensa o quanto que isso é bizarro. Ele tem muito, mas 10, 20 vezes mais que o necessário para fundar um partido novo, e eles não conseguiram fundar um partido. Algumas pessoas aventaram a explicação de que não era tanto popular assim. Eu nunca acreditei nisso, eu sempre achei que numericamente tinha sim condição de criar um partido, mas ele é tão deslocado, ele é tão demante que ele não consegue construir nada. O bolsonarismo não consegue construir coisa alguma, ele é pura e simplesmente destrutivo. Ele não tem proposta, ele não tem projeto, ele só tem a oferecer. Quando eu vivo repetindo aquele chavão, eu digo que o bolsonarismo só tem a oferecer destruição, corrupção e morte. Ele não é capaz de construir alguma coisa, ele não é capaz de edificar
nenhum tipo de pensamento consistente. Ele é apenas reativo, ele apenas reage, ataca, destrói. E que, bom, em alguns cenários isso é até compreensível, quando você tem uma noção de que somente a destruição completa de uma determinada ordem seria, assim, preferível. Só que você tem que ter alguma coisa para substituir, para colocar no lugar, e o bolsonarismo não tem. O que tem de, assim, de positivo no sentido de propositivo, né, do bolsonarismo, não é essencialmente bolsonarista, são coisas que estão à revelia. O liberalismo tem suas proposições, são proposições destrutivas também, mas eles querem substituir por uma ordem deficitária em relação ao benefício da maioria das pessoas, mas ainda assim é uma ordem minimamente funcional para garantir a multiplicação de fortuna de uma elite. O conservadorismo tem algumas proposições também, proposições que já estão consagradas nas suas tradições, né, especialmente religiosas. Mas o bolsonarismo em si, ele apenas utiliza, ele absorve alguns elementos aqui e ali, mas ele em si não tem capacidade de construir coisa alguma. E você pode observar que o fato de ele não ter sido capaz de edificar um partido totalmente sob o controle dele, é uma das evidências mais claras disso, porque não tem uma outra explicação. Ele tem toda uma base política necessária, tinha toda a articulação necessária, tinha toda a inteligência necessária de pessoas que pragmaticamente são capazes de construir isso, e tinha números de sobra. Não construiu, não foi porque não quis, foi porque não conseguiu, porque ele é essencialmente destrutivo. Estamos diante, claro, de uma psicopatologia social monstruosa, como nós estamos vendo aí agora nesses protestos completamente deslocados, protestos de grupos de pessoas que acreditam na mais espúria mentira que você joga lá e todo mundo subitamente acredita, e estão lá abertamente assumindo que não acreditam nos resultados das urnas, que não foram contestados por ninguém, mesmo das hostes bolsonaristas mais elevadas, ninguém contestou até agora. O próprio Bolsonaro não deu nenhum sinal de que vai cooperar nesse movimento. Mais uma vez nós temos, e já aconteceu mais de uma vez, que nós temos um movimento se dando a revelia dele, até contra as declarações dele, de pessoas que ouvem a declaração dele para liberar as estradas e eles desobedecem, porque uns dizem que é porque ele está sendo coagido a dizer aquilo, que o Xandão está obrigando ele lá com uma arma na cabeça. Outros dizem que ele está passando um recado subliminar, que a pessoa continua se mobilizando. E outros até dizem, nós não podemos fazer isso não, é pelo Brasil, que o movimento em si é maior do que você. E é mesmo, o bolsonarismo ele consegue se descolar do próprio Bolsonaro em si. Ele é pior que o próprio Bolsonaro em si. Então você vê, não adianta você remover a cabeça do movimento, porque a doença continua. Isso também é uma característica estrutural dos processos de insanidade. Mesmo que você remova aquele pilar originário que o sustentava, ele tenta se reorganizar em um outro elemento. Um livro que mostra isso muito bem é aquele livro do Carl Sagan, que é um dos melhores livros que eu já li, é O Mundo Assombrado pelos Demônios, onde ele mostra determinados processos de fraude, de auto-engano, onde você, às vezes, remove aquele constituinte originário do processo e ele continua por si próprio. Como, por exemplo, alguém que inicia um processo de ilusão de massas, um charlatão, que conduz várias pessoas a acreditarem em alguma coisa, e depois, mesmo quando esse indivíduo confessa que foi um charlatão, que fez aquilo de propósito, às vezes o movimento não para, porque algumas pessoas estão tão mergulhadas na ilusão que eles preferem acreditar em alguma explicação mágica para justificar porque aquele indivíduo saiu daquele processo, mas aquele processo continue por si próprio. É o caso do bolsonarismo. Então tem razão aqueles que dizem que o bolsonarismo sobreviverá a Bolsonaro. Ele vai enfraquecer, não tenha dúvida. Mas nada garante que um dano cognitivo, um dano mental de tal magnitude vá arrefecer apenas pela remoção da sua cadeia de comando. O ideal seria que toda a quadrilha do Bolsonaro fosse presa, né? Tá sempre. Mas não creio que isso vai acontecer. Na verdade, o ideal, até ainda melhor, seria se o Bolsonaro fugisse e não voltasse mais. Porque até o fato de ser preso pode gerar uma sensação de martírio, até dar uma fortalecida no movimento, dar uma engajada no movimento. Então o ideal seria que ele fugisse. Mas nem isso adiantaria, porque geraria aquela mito. Se ele fugisse, desaparecesse, iria virar um tipo de messianismo político, esperando o retorno glorioso de Bolsonaro. Então não adianta. Infelizmente, como eu disse na live, o estrago é profundíssimo, possivelmente irrecuperável, e nós não vamos nos livrar dessa desgraça, dessa doença maldita tão cedo. Ela se perpetua de modos muito difíceis de prever, muito difíceis de controlar,
E infelizmente nós não temos uma inteligência social em nível nenhum para conseguir remediar a situação. Nós temos inteligência social para piorar. Porque até você pode dizer que o bolsonarismo é em grande parte sim resultado de uma engenharia social. Uma engenharia social cujo principal objetivo é desmantelar qualquer possibilidade de uma reação nacionalista no país, ao associar essas criaturas dementes a nacionalismo, que apesar de ser a sua absoluta antítese. E sim, há fortes indícios de que há uma série de eventos, de processos que foram nesse sentido, na tentativa de fomentar isso, mas é bom deixar claro que todos eles também escapam ao controle. Você não consegue fazer um controle rígido de massa nesse sentido. Agora, aquele negócio, pela característica entrópica da realidade, é muito fácil você desencadear processos destrutivos, difícil detê-los. É muito fácil piorar as coisas, o problema é melhorar. E fica esse recado, infelizmente, pessimista. Eu vou tentar parar de tocar nesse assunto por um tempo, mas porque eu já abordei isso bastante na live, não creio que tenha que ficar nada de fora. Mas a gente tem que ficar de olho nisso aí, que isso aí pode dar uma arrefecida daqui a pouco. Eu não creio que essas protestas vão dar em nada concreto, daqui a pouco eles desistem. Mas o dano cognitivo, o dano social não vai ser depurado tão cedo. Nós vamos conviver com essa praga aí por muito tempo. Eu sou o Marcos Valério XR, finalizando este vídeo em 3 de novembro de 2022. Obrigado por sua atenção.